Eu tenho que rever meus conceitos. Então, tá retornando o nosso intervalo, né? Vou pedir para o Gabriel, então, para ele comentar sobre qual foi o produto que ele escolheu e as 8 dimensões da qualidade de Garvin, como é que ele fez ali a atividade. Gabriel, tá aí? Eu acabei nem observando se ele está presente aqui conosco. Oi, professor, boa noite. Estou presente, sim. Beleza. O produto que eu escolhi, professor, foi o meu computador de uso pessoal, meu notebook. Uhum. Até porque, pelo que o senhor falou também, o senhor também teve um probleminha agora há pouco com o notebook, e eu acho que é importante salientar isso, né? Sim. Meu notebook, não vou citar a marca, mas para não generalizar, é o meu de uso pessoal. Eu Sim. descrevi ele como deveria ser, com todos os requisitos nota 5, porque eu acho que quando o consumidor ele adquire alguma coisa, ele está querendo o melhor sempre, né? Uhum. No caso de desempenho, o meu notebook ele é muito bom, apesar de que o HD para mim seja um problema. Ele tem muito espaço de memória, ele tem 1 TB de memória, porém esse 1 TB ele não vai ser usado, eu acho que nem em 10 anos por mim, e ele retarda o uso de algumas funções, porque diferente do SSD, o HD ele é movido por giros, né? Então cada ciclo retarda um processo dele. Na característica secundária, eu citei de novo essa parte, né? Que o meu computador ele vem até um compartimento para você fazer o upgrade para um SSD, mas ele vem direto com um HD, então eu dei a nota 3 nessas duas dimensões, né? Na confiabilidade, eu coloquei que ele engasga, dependendo do uso, né? Se eu for um pouquinho acima, assim, do que ele pode entregar, ele não vai rodar, ele vai ter um probleminha sério ali, talvez um travamento, ou talvez vai demorar, ou vai rodar com uma lentidão um pouco maior. Dei nota 3 também. Tô achando Na que é o conformidade... mesmo... Desculpa. Tô achando que é o mesmo computador, o mesmo modelo, inclusive. Então... E esse computador eu comprei, ele não tem nem um ano. E na questão da conformidade eu coloquei 4 porque ele entrega o que ele promete, né? Ele promete o essencial e ele entrega o essencial. Nada além também, não tem nenhuma expectativa que você pode falar assim, não, me surpreendeu. Não, é o básico, né? E dei a nota 4 aqui para não puxar muito o saco. Questão de durabilidade, eu achei os materiais bem básicos, assim, eu acho que pelo preço que ele está sendo ofertado, ele poderia entregar algo melhor, assim. Ele é um computador de 15 polegadas e ele poderia ter um material mais premium, assim, até pela faixa de preço que ele tá, poderia ser mais competitivo até, por ser considerado, entre aspas, um intermediário, né? Uhum. Então, eu acho que um acabamento seria muito legal, um acabamento talvez em metal, não sei, né? Na minha opinião. E poderia ter também um, um trackpad, no caso, ali o touchpad, já que é por gestos, um pouquinho maior, porque o computador é grande e sobra muito plástico, eu acho, na carcaça dele, no geral. Na assistência técnica, eu ainda nunca usei, né? Não tive ainda esse problema de ter que fazer uma ligação e pedir auxílio, mas eu vou pela linha ali da nossa colega Sayonara, que com certeza teria muita dor de cabeça. De estética, ele é bonito e ele é confortável. Confortável nos dois sentidos, tanto de hardware, tanto de software. De hardware porque, mesmo não sendo um acabamento tão acima da média, para digitar ele é bom, ele atende bem aqui no uso rotineiro de estudo, assim. De trabalho eu não posso dizer porque depende muito, varia muito o trabalho, né? Tem gente que trabalha com edição, com programação. Eu não cheguei a fazer esses testes ainda nele, então não posso dizer que ele vai aguentar um trabalho mais pesado. E ele é bonito também na parte de software. Ele é bonito não, ele é confortável no software porque ele vai rodar ali o necessário na questão de estudos, rodar um vídeo com certeza, planilha, essas coisas, ele é o que a gente espera de um computador comum, ele vai entregar. Então eu achei ele confortável, tá na média. Eu dei a nota 4 nesse quesito. E na qualidade percebida, na minha opinião, para uso de estudos, ele não vai te deixar na mão, assim. Claro que o que eu vejo assim na qualidade percebida é que daí envolve o geral, né? Envolve o custo-benefício. Para custo-benefício, eu acho que hoje
ele não vale custo-benefício. O preço dele saturou, está muito acima do mercado. Para quem entende um pouquinho ali de processamento, sabe que pode, por esse valor, pegar um computador melhor. Mas por conta da pandemia também, tudo vindo de fora, aumentou o preço, mudou muita coisa. Então tem muito produto meia boca no Brasil que está sendo vendido a preço assim de aparelho premium. Então eu dei a nota 4, mas considerando a época que eu adquiri, né? Que foi aproximadamente um ano atrás. Foi a qualidade percebida uma nota 4. Mas hoje ele seria uma nota 2, sem dúvidas. Legal, bacana. Bem legal essas apresentações e a ideia é justamente a gente ter experiência com vários produtos, né? Não sei, Gabriel, acho que o nosso computador é o mesmo, cara, né? Não sei, estou desconfiado, que é 1 tera de... que daí envolve justamente isso, né? A questão do HD, e daí você se questiona a respeito da memória RAM para a questão de imagens. Eu adoro o computador, esse Note aqui. Esse Note eu comprei para a esposa. O Sandrico disse que é o mesmo. Eu comprei para a esposa, acabou meio que ficando assim, meio parado. E no meu dia a dia, assim, o que acontece, né? Eu trabalho muito com o computador para lecionar, para levar para um local, né? Dependendo do escritório, eu tenho um computador, um PC, né? Nesse agora, estou usando realmente meu próprio notebook, às vezes tenho levado, é mais prático do que usar o PC, mas se não usava direto, tipo, que é o desktop, na verdade, né? O desktop. E, e quando eu vou abrir a questão dos processos, que você começa a abrir os PDFs, e-mail eletrônico, dependendo assim, ele dá uma... Né? Ou quando eu tenho as aulas que a gente está gravando, eu faço o download e depois eu faço o upload. Se eu jogar muito, se eu jogar tipo uns 3 downloads lá nos downloads, né, na pasta downloads, como eu já tenho outros arquivos, aí ele já fica assim meio carregando, processando. Então, assim, compraria de novo? Compraria, acho que compraria, né? Mas eu faria justamente que o Gabriel comentou logo no começo, assim, ele falou assim, ó, o SSD, né? Que é justamente em relação a HDs, assim, que, professor, se botasse um SSD no computador do senhor, ia ser um outro computador, ia ser um outro mundo, já começa um outro mundo, tá? Legal, gostei bastante. Alguém gostaria de comentar alguma coisa? Não? Perfeito, adorei bastante, todas as apresentações muito legais, show de bola. Pessoal, então, vou pedir para que a Luana, né, faça a nosso último bate-papo ali a respeito do produto. Prof, vou testar o áudio aqui e veja se está bom, por favor. Beleza, pode falar. Ontem meu áudio não estava funcionando. Hoje está perfeito. Tá bom? Perfeito, está perfeito. Nossa, arrasou. Então tá, vamos lá. Primeiramente, boa noite, né, galera? Eu trabalho com maquiagem. Eu trabalho, além de maquiagem, eu trabalho como recepcionista, né? Mas trabalho muito com maquiagem, sou apaixonada pelo ramo da maquiagem, estudo bastante. E peguei um produto em específico, um produto que é muito conhecido no Brasil. E vou comentar um pouquinho sobre ele, beleza? Beleza. Então tá bom, vamos lá. O produto que eu peguei é a base da Mary Kay. É um produto que é bastante conhecido pelas mulheres, né? Acredito que alguns homens usem também, devido à cobertura dela. E eu vou começar a pontuar aqui os pontos que eu acho que podem ser melhorados nela. O primeiro ponto é o desempenho. Ele tem um desempenho de nota 4, mas deveria ser de nota 5, né? Por quê disso? É um produto muito bom, ele se vende muito bem devido à marca, e ele cumpre o que ele promete, mas ele promete ser um produto de alta qualidade, de alta cobertura, e não é de tanta alta cobertura assim. Ele acaba deixando a desejar nesse ponto. Que marketeiro. Então, falta um pouquinho de cobertura nesse ponto. Então, acho que por isso deixa de ser um 5 para ser um 4. Falta um ponto nesse pontinho aí. Nas características secundárias, eu vou ter 4, mas deveria ser 5 também, porque falta algumas coisas quanto ao cheiro. Muita gente reclama muito do cheiro que ela apresenta. Mas quanto às outras características, por esse 4, ela apresenta uma variedade muito grande de tons de pele.
Então, vai desde um tom muito claro a um tom muito escuro, o que é uma ótima característica dela, porque nem todas as bases têm essa variedade de tons gigantescas quanto ela tem, que são 26 tons variáveis. E outro ponto é sobre a confiabilidade. Eu coloquei 5 e deveria ser 5, e eu acredito que esse 5 é validado devido a muitas pessoas confiarem na marca. Eu já vendi a marca, então, conversando com muitos clientes, elas falaram, olha, eu compro de olhos fechados. Devido a conversar com outras pessoas, eu sei que eu pago mais caro pelo produto, mas eu sei que ele me dá o que ele promete. E dentro disso vem a conformidade e a durabilidade, né? A conformidade eu dei 4, mas deveria ser 5. Quanto, novamente voltando ao primeiro ponto, ao cumprir o que ele propõe. Ela propõe uma duração de 12 horas na pele, né? Mas não chega a durar muito isso, não. Assim, até umas 10 horas ela dura, no máximo 8 horas, assim, mas a pessoa estando parada. Então, tem outras bases que são de uma qualidade superior. Eu acho que nesse ponto a qualidade dela poderia ser melhorada quanto à duração na pele. E aí entra na durabilidade ali no 5, né? Eu coloquei 4, mas deveria ser 5 também, porque varia muito de acordo de pessoa para pessoa. Por exemplo, eu sou uma pessoa que uso base quase todos os dias, não todos os dias e não em muita quantidade. Então, um vidro de base, por exemplo, dura em média de 2 a 3 meses na minha mão, eu usando sozinha. Mas para uma pessoa que usa todos os dias constantemente em grande quantidade, é um produto que vai durar em média um mês e meio. Então, é uma durabilidade boa, de nota 4, mas poderia ser 5, se o vidrinho fosse um pouquinho maior, pelo preço, né? Sobre a assistência técnica, eu dei nota 5 e deveria ser nota 5 também. Devido ao quê? A política da empresa, Mary Kay, ela permite que a pessoa troque o produto caso a pessoa não goste do produto. Comprei a base, experimentei, não deu no meu tom, eu posso fazer a solicitação de troca dessa base. Comprei a base, não tive o que ela me prometeu, não deu na minha pele, deu uma reação alérgica, alguma coisa. A pessoa pode fazer essa troca, a pessoa pode ir lá experimentar o tom dela antes de comprar. Então, quanto a isso, a assistência técnica eu acredito ser ótima. E quanto à estética, eu dei uma nota 3, mas poderia ser 5. Por quê? O aplicador da base, quanto à aparência do produto, né? É um produto bem bonito, possui uma cor atraente de um vidrinho rosa com a tampinha preta. Mudou agora, o vidrinho está cinza, mas poderia ser melhor quanto ao aplicador dela, eu digo. É um vidrinho que, se você usa até o final, mesmo assim, ainda fica um pouquinho de produto lá dentro. Então, esse produto poderia ser aproveitado se o aplicador dela fosse melhor. E quanto à qualidade percebida, eu dei 4, mas é um 5. Novamente, juntando todos esses fatores que eu coloquei ali, desde o desempenho, da durabilidade dela, até controlar a oleosidade e tratar a pele enquanto ela está ali na pele agindo. É uma ótima maquiagem quanto a isso. E eu dei a nota 4 percebida, mas poderia ser 5, devido aos outros fatores que eu citei acima, pela a característica secundária e a estética. Acho que é isso. Legal, legal, bacana, bacana. Deixa eu perguntar uma coisa, Luana. Tu continuas trabalhando com a Mary Kay, não? Continuo trabalhando. Uhum. Então tá bom. Então, assim, ó, pessoal, nota máxima, Luana, nota máxima, né? Porque olha só que interessante, que bacana. Luana chegou, ela tinha a oportunidade de falar de um produto, ela vai falar justamente do produto que ela conhece bem e que ela trabalha, né? E vejam que bacana, assim, ó, além, claro, de ter apresentado super bem a respeito do produto, vocês veem o que é, né? Vou comentar uma coisa com vocês, acho que vocês já sabem, já me apresentei e tudo mais. Eu passei minha vida toda, né, de uma graduação, segunda graduação, e trabalhando e tudo mais, e
E o que faz a diferença em alguns casos é, por exemplo, assim, ó, de você ir para algum evento, ir para uma festa, ir para algum local, e você às vezes fica na sua, ou você acaba não comentando com tantas pessoas, ou você tem a oportunidade de conversar com outras pessoas. Então a Luana fez uma apresentação bem bacana, né? E comentou com a turma. Então agora todo mundo sabe, por exemplo, que a Luana Mesquita, se precisar, né, de alguma base, algum produto da Mary Kay, é com ela, né? E eu, por ser do sexo masculino, e dá para ver pela imagem ali, não utilizo da base, né? Mas a esposa utiliza. Então agora eu já sei. Minha esposa estava procurando e a pessoa de contato foi morar fora e não tinha mais a questão do produto, que é uma outra pessoa, mas aí parece que, acho que eles mexeram algumas coisas na tonalidade de pele, eu não entendo muito, né? Mas agora eu já sei que eu posso perguntar para a Luana se tem o produto, vou perguntar para ela em outro momento, né? Vou perguntar primeiro para a esposa. Então, assim, ó, né? Valeu, achei bem legal, né? E assim com várias coisas, né? Então, às vezes, a pessoa quando se apresenta, tem uma situação, vê que ela falou, né? Nem era o foco do produto, mas você vê como é interessante e como, que nem a Sayonara disse, você vai abrindo portas, né? Então, eu já sei assim, pô, a Luana, né? A Luana deu uma dica, tá? Legal, gostei bastante. Gostaram também, pessoal? Gostaram das apresentações? Foi legal? Valeu a pena? Sim, Isabela gostou. Legal, que bom, que bom. Também gostei bastante. Eu vou. A gente tem. A gente tem a oportunidade de estar trabalhando aqui agora. Então, o que eu vou fazer, né? Eu vou iniciar com vocês a respeito, né, das eras. O Elton chegou agora. Seja bem-vindo, Elton. Eu vou conversar com vocês a respeito das eras da qualidade e a gente vai abordar a respeito dos gurus da qualidade. O que a gente vai fazer? Eu disponibilizei no sala de aula 2 materiais e daí a gente pode. Eu vou disponibilizar esse material. Na verdade, eu tenho ele disponível, só que como tinha do semestre passado, eu joguei tudo para ficar disponível lá para dezembro. Então, assim, eu vou colocar essa apresentação. Eu tenho que ver se as outras apresentações. Eu coloquei todos os links das aulas, mas eu tenho que colocar todas as apresentações em PowerPoint também disponíveis para vocês. E o que eu coloquei. Deixa eu abrir aqui, ó. Deixa eu abrir com vocês aqui rapidinho. Ó, e o que eu coloquei foi assim, ó. Até já posso ver aqui, né? Ó. Eu tenho aula 1. Vamos ver. Aula 1. A aula, introdução. Acho que esse aqui é o próprio material, né? Deixa eu ver. Clico aqui. É que eu não visualizo como eu vejo aqui. Aula 1, ó, o PowerPoint da aula 1, perfeito. A nossa aula 2 também tem essa apresentação, perfeito. Então, vocês têm todo o material do que a gente foi trabalhando e os vídeos, ó, para poder acessar, né? Falei que dá para acessar pelo YouTube e dá para acessar pelo sala de aula. No nosso encontro de hoje, aí tem as outras aulas. Eu numerei de baixo para cima para depois arrumar elas. E até porque essas primeiras aulas eu tinha elas só no presencial e não tinha online. Então, o que eu fiz? Eu coloquei 2 arquivos aqui chamados de material, que é a respeito dos gurus da qualidade e a respeito dos 14 princípios de Deming. O que eu pensei? Quem não apresentou hoje, claro, professor, eu apresentei hoje, mas eu quero comentar numa aula que vem também. Também pode ser. Mas a minha ideia, o que é? É separar uma quantidade de alunos para ser princípio 1, princípio 2, princípio 3, princípio 4, mas quando a gente chegar lá eu vou comentar com vocês, tá? Vamos mostrar já que a gente está conversando, vou mostrar já. Deixa eu mostrar aqui. Eu fiz assim, ó. Eu simplesmente peguei o nome dos alunos, né? E fiz assim, ó. 1, 2, que são os princípios, tá? Eu vou disponibilizar esse arquivo do Excel só para você ver. O que eu vou pedir? Eu vou pedir para que os alunos, né, conforme o seu nome, vejam ali a respeito do princípio. O que acontece? Professor, eu não consigo ver parcialmente, eu vou ler tudo, beleza. Aí vocês vão poder, né, ler. O que é? Ó? Eu tenho aqui, ó, a respeito dos 14 princípios de Deming, que é um dos gurus da qualidade, e um outro texto que vai falar a respeito dos gurus da qualidade, tá? Eu acho que eu nunca comentei com vocês. Eu vou aproveitar e vou comentar agora. Como é que a disciplina gestão da qualidade, ou o que eu tive de gestão da qualidade, e como é que fiz gestão da qualidade na minha vida, né? Além da questão, digamos assim, de trabalho, eu tenho, né? Eu tive a disciplina gestão da qualidade na graduação,
eu tive a disciplina no mestrado, então eu tenho todo o material da graduação, todo o material do mestrado. Eu tenho, tipo, de alguns treinamentos, mas daí, tipo assim, ó, é claro, por exemplo, da graduação, tem partes de material que eu disponibilizei, mas teve muita coisa que acabou ficando defasada. Então, você acaba dando, né? Tem coisas que são válidas, tem coisas que já não. E, além disso, tipo, de alguns outros treinamentos. E quando eu fui fazer o mestrado, eu, num primeiro momento, eu quis fazer o mestrado por fazer o mestrado, né? Tipo assim, vou fazer o mestrado, vou fazer o doutorado, mas não me imaginava lecionando, eu era muito tímido. Então, assim, né, não imaginava assim, né? E estudando, gosto de estudar, imagino estudando a vida inteira, né? Mas não me imaginava, tipo, lecionando em sala de aula, pela timidez. E justamente a disciplina, toda a capacitação com o meu professor era pós-doutorado, era justamente a disciplina de gestão da qualidade. Então, gostei bastante quando eu tive a oportunidade, né, de passar a lecionar essa disciplina, porque foi justamente a disciplina que eu comecei lecionando no mestrado. Imagina, com o professor, imagina você chegar e dizer assim, ó, professor, onde é que o professor estudou? Além disso, eu fiz uma especialização fora, né, toda a parte de gestão da qualidade. Então, assim, em termos de preparo de aula e tudo mais, tem que ser muito top, o cara era muito exigente. Né? E fiquei bem feliz, né? Deu tudo certo, graças a Deus, estou aqui com vocês, né? E daí eu separei aqui, ó, 5 gurus, 5 textos de gurus. A ideia, o que é, né? Depois eu vou botar esse texto bem direitinho aqui, como é que fica para cada um, mas daí a gente fazer, tipo, uma interação a respeito dos gurus, da qualidade. É um texto bem pequenininho, quer ver? Ó, um arquivo tem... Lembrando que vocês vão ler sobre o seu... Podem ler tudo, porque é pouca coisa. Mas, se não, leiam só sobre o seu guru específico. A respeito dos princípios, são 7 folhas, 7 laudas. E a respeito dos gurus, são 8 folhas, 8 laudas, tá? É bem tranquilo. Professor, preciso decorar alguma coisa? Não. Professor, se eu quiser falar, mas eu quiser ter o texto em mãos para ler uma parte, posso fazer? Pode. Professor, se eu quiser, pode fazer, tá? A ideia, o que é? É para que não ficasse... Isso eu nunca... Estou fazendo a primeira vez online com vocês, né? Essa atividade. O que eu fiz já em sala de aula? A gente, em grupos, né? A gente dividia a sala em grupos, eles pegavam sobre o autor, todo mundo tem o celular, então todo mundo podia acessar no Google, né? Ver o que aparecia, ver se aparecia tipo no Wikipedia ou em outro local, ouvir, para comentar alguma curiosidade ou algo que até às vezes não estava aqui no texto. Então essa interação é bem bacana. Eu estou tentando buscar ou trazer essa interação para a nossa aula online, que eu vi que ficou bem legal. Para a gente, a questão ali das 5 apresentações ficou bem bacana, e daí a gente pode seguir em relação agora aos gurus e os princípios, tá? Antes da gente fazer essa pausa, ó, o que vamos fazer com o texto, professor? A Candice perguntou. Então tá, o que a gente vai fazer? Eu vou fazer uma apresentação a respeito das eras da qualidade. Depois de eu falar das eras da qualidade, a gente vai começar a trabalhar a ideia dos gurus da qualidade. Isso a gente vai apresentar não no nosso encontro de hoje, vai ficar tipo para a semana que vem. Semana que vem a gente vai falar sobre, né, os gurus da qualidade. O que eu trouxe? Eu trouxe 5 gurus, está num arquivo do Word, e eu trouxe os princípios da qualidade de Deming, tá? São 14 princípios. Cada um vai ter, conforme a numeração aqui do Excel, um número. Professor, ó, até a Candice não perguntou, mas só para trocar uma ideia. Professor, todo mundo vai apresentar ou comentar? Não, tá? O que vai ser? A gente vai selecionar, por exemplo, assim, ó, princípio 1. Quem gostaria de falar do princípio 1? Digamos que não tivesse ninguém. Beleza, a gente comenta. Bem rapidinho, tá? Uma forma sucinta. O primeiro princípio fala sobre isso. O princípio 2, alguém gostaria de falar? Tal pessoa comenta a respeito do princípio 2 e do princípio 3, para a gente ter a participação de todos, tá? E daí, com isso, a gente vai pontuando a participação. Legal, né? Toparam? Tá? Professor, se eu chegar lá, vamos dar um exemplo assim, ó, princípio 5, não tem ninguém aqui online. O professor fala. Ou se alguém quiser falar, pode falar, tá? Para a gente ter esse bate-papo. Beleza? Então, assim, ó,
a gente ia comentar justamente a questão aqui das eras da qualidade, tá? O que a gente vai fazer? Quero fazer uma consideração. Quando eu tive na graduação a respeito dos gurus da qualidade, a gente passava assim um bom tempo estudando para falar sobre os gurus da qualidade. O que eu vou trazer para vocês e qual que é a minha ideia, né? Até porque eu pesquiso muito o que é lecionado na USP, o que é lecionado na FGV, o que o pessoal está fazendo lá fora. Então, assim, ó, na minha graduação, graças a Deus, ela terminou nesse século, né? Mas eu comecei a graduação no século passado, imagina, né? Professor, o professor já teve a gestão da qualidade no século passado ou nesse século? Graças a Deus, nesse século, né? Mas, assim, comecei no final do século passado a graduação, a primeira, né? Então, assim, ó, se falava muito a respeito dos gurus, e fala, isso levava aulas. Hoje em dia, com tecnologia e tudo mais, e com a quantidade de outras ferramentas que eu vou passar para vocês, os outros cursos, na minha concepção, né, o que tem de top, de melhor, eles também enxugaram. Então, hoje em dia, a gente fala assim um pouco do que é o passado, né, o que eles foi, porque são muito importantes e as ideias deles são aplicadas até hoje, só que a gente não dá tanto enfoque lá, a gente vai trabalhar muito mais a questão das ferramentas. Por quê? Porque cada um quer melhorar o seu negócio, né, melhorar o seu processo, reduzir desperdícios e assim vai, tá? Então, assim, por isso que a gente vai fazer de uma forma mais tranquila. Professor, quem apresentou hoje está isento de apresentar semana que vem, tá? Então a gente já vai pontuando. Professor, eu quero apresentar de novo. Beleza, pode apresentar de novo, tá bom? Assim, mas daí já tá, e daí eu vou fazer tipo a tabelinha já vou botando os pontinhos, beleza? Acho que vai ficar bem legal, assim. Ninguém precisa ficar, tipo assim, super preocupado com esses trabalhos assim. Se a gente tiver um trabalho, né, que vai ter mais específico, daí eu comento e daí a gente cobra mais, tá bom? Eu vi que o pessoal colocou hoje no grupo. Professor, meu Deus, tem trabalho agora. Aí, isso, não tem nada para elaborar, tá? É só para a gente fazer um bate-papo. Eu vi que o pessoal, alguém colocou assim, mais preocupado hoje, daí eu pensei, em cima do horário, também estava vendo outras coisas, deixa que daqui a pouco a gente conversa. Beleza. Então, vamos lá. Aqui, eu tenho todo um processo, né, que vem com o processo de desenvolvimento da indústria, né? Então, eu tinha um trabalho, né, evolução da qualidade. Eu tinha um trabalho, né, que ele, antes da Revolução Industrial, onde ele era um trabalho totalmente artesanal, você muitas vezes ensinava o ofício, né, para algum filho, e daí aquele filho desempenhava aquele mesmo ofício, você tinha outros familiares trabalhando, ou até contratados, aprendizes, né, que iam trabalhar. Só que o artesão, ele faz o processo do começo ao fim. Então, assim, aquele que era sapateiro sabia fazer o sapato como um todo, né? Quem trabalhava na área têxtil, camisaria ou vestidos, fazia tudo, né? É que nem quando você vai na costureira e pede para ela fazer um vestido. Para você dizer assim, comprei um tecido maravilhoso e aquela costureira, uma artesã, ela faz o vestido, né? Assim como você tem costureiras, também a questão das cortinas, né? Você poderia ter alguém e ela faz do começo até o fim. Aí, a gente tem, né, todo um processo, de desenvolvimento com o tempo, então, onde havia bastante tolerâncias, você começa a normalizar. Então, estabelecer os padrões, as normas. A partir de 1930, surge o controle estatístico do processo, controle estatístico, a gente vai ver mais adiante até como as ferramentas, tá? Mas é justamente, né, para você avaliar se, vou fazer, digamos, o diâmetro de uma peça. Aquela peça, ela tem que ter tanto de confiabilidade, ela tem que ter essa, né? Tipo assim, essa aqui é o que eu quero, e ele tem um limite máximo e um limite mínimo, ok? E aqui é o meu objetivo. E daí eu vou analisando, conforme o tempo, onde é que ele está em relação ao meu objetivo. A era da inspeção, controle de processo e a questão, né, Total Quality Control, ou controle da qualidade total. A gente vai ver mais detalhado com as imagens. O primeiro período era a era da inspeção. O que é a era da inspeção? Esse novo conceito obrigou a criação da figura do inspetor da qualidade. Ele ficava no final da linha de montagem, aceitando ou recusando os produtos. Então, no primeiro momento,
a questão da qualidade, ela era voltada para entender assim, olha, antes de eu despachar para o meu cliente, eu vou verificar se ela está conforme, né, o padrão. Como assim, professor? Ó, digamos que eu tô aqui com uma camiseta polo aqui, né, uma camisa polo por baixo. Aí eu tenho um limite de coloração que é aceito. Ou é tipo assim, é esse azul, né? Não é um azul claro, não é um azul bebê, não é um preto nem um cinza, ele é um azul, ok. De forma geral, quem trabalha na questão texto, no ramo texto, ele te dá o padrão que ele quer, qual que é a cor que ele quer, e daí você vai entregar a mercadoria com aquela cor e com aquela característica. Por quê? Porque o que acontece é assim, né, que nem eu já falei, trabalhei com tinturaria industrial. O meu cliente, o cliente da tinturaria, ele desenvolveu o produto, ele já tem todo o material de publicidade e divulgação, lembrando que vocês sempre têm aquelas cores que são as tendências, né? Então, tipo assim, você tem a cor que, tipo, está em alta, tem aquela cor que no ano passado era maravilhosa, se a pessoa usar hoje, meu Deus, tipo assim, super, né? Acho que é questão de alto, né? A pessoa fala assim, isso é in, isso é alto, né? Tipo, super fora de moda. Então, assim, aquela cor que talvez eu tinha no ano passado, pode ser que ela continue, ou pode ser que é uma outra. Às vezes a diferença pode ser pequena, só que assim, se eu mudar ali, tiver uma variação de cor, o cara vai dizer, não foi isso que eu pedi. Então, o que acontece? Num primeiro momento, né, eu fiz todo, digamos que fosse, né, na era da inspeção, eu fiz todo o processo de tingimento e eu vou entregar a peça para o cliente, certo? Eu vejo que ela está fora do padrão, eu automaticamente digo assim, ó, não adianta eu mandar para o cliente vai receber a mercadoria, ele vai conferir com o padrão, e vai dizer, ó, pode colocar no maquinário para tingir novamente. Ou poderia acontecer pior, né? Hoje em dia que a gente tem muita questão do... Hoje em dia não, né? Mas já há muito tempo, né? Com o comércio exterior, o cliente bota no container, ele manda para fora do Brasil. Quando o container chega lá fora, a pessoa, né, o comprador, que lá é o importador de lá, ele pega a amostra, ele pega o produto, ele fala assim, ó, pode devolver, eu não quero, não foi isso que eu comprei. Aí imagina o que é. A pessoa pagou a tinturaria, mandou de container para fora e volta toda a mercadoria porque o cliente recusou. Recusou porque está fora do padrão. Então, no primeiro momento era justamente para mim não sair da minha fábrica e o cliente recusar. Em que momento que isso acontecia? Isso acontecia só no final. Então, assim, não é muito melhor se eu já analisasse antes de eu chegar na etapa final? Pensem, já que eu estou falando de tintura, imagina que eu fosse tingir essa peça, que ela fosse crua, né? Que ela fosse crua e eu fosse tingir ela de azul. Então, assim, ó, ao longo do processo eu poderia ver se estava dando certo o processo de tingimento, e não depois de que ela foi, né, tingida, que passou pela centrífuga, que secou, que foi dobrada, ou que foi até empacotada, para depois voltar, né? Então, só que num primeiro momento o que acontecia? Era só no final, né? Você tinha a figura de um supervisor, né, de uma pessoa responsável pela área da qualidade, e ele era o cara que era o cara chato, né? Por quê? Porque às vezes, dependendo, que nem a gente está falando sobre esse atendimento, o operário, ele pensa assim, pô, esse fiscal aqui da qualidade está de marcação comigo. Só que não é, né? A mercadoria vai voltar à empresa, mas é o próprio profissional da área de qualidade, dependendo assim, algumas pessoas tinham uma certa resistência com ele, porque eles não entendiam que a qualidade era um comprometimento de todos, né? Como se fosse o fiscal da qualidade, como o cara preocupado com a qualidade. Não, a empresa toda tem que ser. Beleza, a primeira fase, então, era da inspeção. Então, o que não era o suficiente, pois havia muito prejuízo. Muito prejuízo porque fez todo o processo para depois... Professor, tem casos que não tem o que fazer? Tem. Tem casos que não tem o que fazer, né? É o caso, por exemplo, hoje em dia já é formado, mas eles faziam os tanques, né? Tanques de combustível. Se o tanque não atender o que o cliente realmente queria, o cliente não tem interesse nenhum no tanque, ele perdeu todo o trabalho feito, tá? A conformidade em relação ao padrão e a uniformidade dos produtos eram preocupações primordiais, e não a resolução dos problemas. Então, falei, o cara olha o padrão.
Só que, na verdade, não é só olhar lá no final, né? Então, assim, a preocupação não era resolver o problema, era, sim, verificar. Pode despachar, não pode despachar, pode, né? A quantidade produzida de produtos era mais importante do que a qualidade, reforçando a mentalidade de praticar o controle para encontrar os defeitos, ao invés de evitá-los. Então, nesse momento, o cara está lá como fiscal para ver se pode ou não pode passar. É claro que o que tem acontecido? Nós somos mais exigentes. A gente viu que o nosso nível de exigência vai aumentando. Desculpa. O nosso nível de exigência, ele vai aumentando conforme o tempo. Então, o que antes eu tinha uma variação maior, a tecnologia me propiciou trabalhar com uma precisão maior, os equipamentos são muito mais precisos, eu não tenho variação. Professor, e aquele fornecedor que trabalhava que nem o senhor e que não se atualizou, ele acaba tendo uma variação grande na coloração ou na maciez e tudo mais, e ele vai saindo do mercado, as pessoas acabam não mais contratando com ele. Tá? Nessa época, na era da inspeção, havia empresas que preferiam arcar com os custos dos produtos deficientes por acreditarem que essa atitude era mais barata do que tentar aprimorar a qualidade. O nosso próximo tópico, depois que a gente falar sobre os gurus, vai ser sobre o custo da qualidade. Aí a gente vai entender tudo que abrange o custo da qualidade, é bem legal também. Aí a gente saiu da era da inspeção, que era só lá no final, para entrar na era do controle estatístico. A ideia o que é? Ao invés de eu simplesmente inspecionar no final, eu vou retirando amostras em várias etapas do processo, para justamente identificar se está indo tudo em conformidade. Então, nesse período, com o crescimento das empresas e da expansão da produção em massa, né, acabou ficando impraticável inspecionar todos os produtos. Não tem como você verificar todos eles. Então, por isso que você pega amostras, né, de diversos processos em várias etapas e vai verificando se está ok. Surgindo, assim, o controle estatístico da qualidade. A respeito de ferramentas, a gente vai aprender mais adiante, tá? O resultado da análise dessa amostra era estendido ao lote. Aqui quero comentar uma coisa que é muito comum, né, para quem está na medicina veterinária, quem trabalha também com produtos lácteos e tudo mais, ou com a questão de alimentos, né, tem uma preocupação muito grande. Eu tenho um amigo, ele é proprietário de um laboratório, e ele trabalha com produtos injetáveis. Então, assim, cada lote, a empresa ela tem que ter, né, no estoque dele uma amostra daquele lote. Por quê? Porque se vier a dar algum tipo de problema, ele tem lá a comprovação, saiu tudo bem, o que aconteceu, e até para acompanhar e atender, tá? É uma questão de própria legislação também. A mesma coisa acontece com produtos lácteos e tudo mais, né? Para que não haja nenhum tipo de problema para a empresa, né? Do tipo assim, como é que saiu o produto? O produto saiu em ordem. A pessoa alega que, sei lá, foi aplicada uma injeção e que teve uma reação, e da injeção. Então vamos pegar a mercadoria que a gente tem aqui desse lote, confere o lote e utiliza, né? Esse laboratório, ele trabalha com produtos, né, que são utilizados ali quando a pessoa vai fazer cirurgia dos olhos, e muitos relacionados a questão estética, né? Aquelas injeções que são utilizadas para... Aí não é minha área, né? Mas, tipo assim, quem trabalha, tipo cirurgião plástico e tudo mais, eles trabalham com linhas de produtos para esses profissionais, tá? Bem interessante. Tipo, nicho bem legal. E daí você tem, né, essa preocupação. É a mesma coisa, por exemplo, assim, ó, a gente tem em Camboriú um grande fabricante de ração, né? Então, assim, ó, tenho certeza que ele também, de cada lote ali das rações, ele também tem lá uma amostra. Por quê? Porque se algum dia der algum problema, porque meu cachorro... Não, deixa eu pegar aqui ó, o lote. Ó, esse aqui não, a mercadoria está perfeita, ela saiu direitinho. Se ela foi acondicionada, o cachorro, o gato, alguma coisa que pode ter dado, não foi do alimento, né? Professor, e se ele não tiver?
Aí fica mais difícil, né? Porque aí vai tentar buscar, o cara diz, ah, não tem um lote. Se você tiver, você tem uma segurança, né? Beleza. O resultado da análise daquela amostra era entendido como o lote todo estivesse conforme. Então, aqui a gente tem, né, essa contribuição, ela vem de Walter and Scherr, né, que é desenvolver o controle estatístico dos processos. E aqui a gente consegue ver bem, ó. Eu tenho limite superior e eu tenho limite inferior aqui de controle, ó. E aqui eu tenho, né, o que é, tipo, o meu objetivo. A gente vê isso para várias coisas, desde produção até o financeiro, por exemplo. O financeiro pode dizer, ó, né, alguém diz assim, ah, professor, eu sou DDM, eu quero saber de finanças, né? Então o cara coloca, olha, eu quero o seguinte, ó, isso aqui eu quero que tenha como objetivo, né, o nível de inadimplência, né? E eu quero que chegue aqui a inadimplência nesse ponto. Se a inadimplência ela começa a crescer muito, você vai ter que mexer na política de cobrança. Você está dando crédito para pessoas que às vezes, né, podem não estar honrando. Aí você começa a analisar: será que é um setor? Tenta diminuir, reduzir o prazo, né? Ah, professor, se for em relação às peças, você vai trabalhar. A ideia é o seguinte: ninguém vai alterar gráfico. O objetivo não é maquiar os valores. Mas o que você vai fazer? Você vai tentar buscar, né, alterar algum critério ali no processo para que você tenha, né, essa variação cada vez menor e que você pegue esse limite, tipo o limite superior e o limite inferior, e que você consiga cada vez mais reduzir a distância entre os dois, ou seja, para ter uma variação cada vez menor e mais próxima do objetivo, né? Aí que diz, ó, controle estatístico de processos, monitoria dos processos envolvidos antes que uma saída se torne defeituosa, tornando possível eliminar as causas, raízes e reduzindo o número de reincidências e não conformidades, né? Se ela está conforme o projeto, conforme o padrão, beleza. Não conformidade significa, ó, não vai dar. Tipo aquela questão, né, porca e parafuso. As duas têm que encaixar perfeitamente. Se o negócio não encaixar, as peças não se encaixarem, não fazer o quê, né, com esse lote? 5 contribuições, né? Então, 5 fases do processo de controle de variáveis. 1. Determinar os limites do gráfico de controle, né, da média. Aqui, ó, média. Estabelecer um plano para a retirada das amostras do que está sendo produzido. Como é que vai ser feita essa retirada? De quantas em quantas, né? Pessoal de medicina veterinária, acho que também tem aula de estatística com o professor Vanderlei, né? E pessoal de ADM também teve. Confere a informação, o pessoal de medicina veterinária tem disciplina de estatística, com certeza que eu sei que eles têm. E a gente tem bioestatística, prof. A gente já teve, no caso, no primeiro semestre. Isso. Aí a questão de como é que é para vocês terem lá 95% de confiabilidade, aí eles vão dizer, de uma população ou de uma produção de tanto, para você ter esse nível de confiabilidade, você tem que ter tantas peças. E é isso que é feito, tá? Que vem da ideia aqui da estatística. Professor, a gente vai ter que retomar toda a disciplina de estatística para a gente fazer o nosso conteúdo? Não, né? Mas assim, vocês vão ver que um conteúdo vai, né, se for o caso para aplicar, você pode puxá-la daqui, ou deve, né? Para cada amostra retirada, medir as variáveis. Colocar os valores no gráfico, que está aqui, verificando se eles estão nos limites do gráfico. E os resultados obtidos devem ser analisados, verificando se existe a necessidade de algum tipo de ação. Então, assim, ó, está dentro aqui da média, não ultrapassou o limite superior e o limite inferior, ok, né? Com o tempo, que nem a gente falou, vai estreitar ali o gráfico. Os limites, perdão. Ok, então a gente tem, das eras que a gente conversou, a era da inspeção, que a qualidade ela era mensurada após a produção, e era a questão da comparação, né? Produto versus padrão. E a inspeção era, ou deu certo, vendido, beleza, saiu da empresa, ou tipo, desperdício, é lixo, né? Não.
já foi produzido, não tem mais o que fazer, dependendo do produto. Alguns você ainda consegue tentar fazer, ou dependendo, acaba não compensando o retrabalho. No controle estatístico, os produtos e serviços, eles são inspecionados com base em amostras, são utilizados padrões estatísticos, né? E você tem ali um controle dos defeitos. Aí vamos para uma terceira fase. O que é essa terceira fase? A qualidade, ela deixa de ser, né, atributo apenas do produto ou do serviço, deixa de ser a responsabilidade somente de um determinado departamento, tipo, a qualidade é de responsabilidade do departamento de qualidade. Não, o foco é justamente o quê? Que todos compreendam que todos eles são responsáveis pela qualidade. Viram que legal que a Sayonara falou? Imagine o seguinte, o pessoal de medicina veterinária vai lá, monta uma clínica, faz tudo super legal, faz um baita investimento, tipo, faz cartão de visita, monta site, está nas redes sociais, se duvidar, né, se não está tão corrida, já estava contratando alguém que trabalha nas mídias sociais lá para estar divulgando, deixa assim tudo lindo, show de bola, faz um baita investimento, e daí a pessoa que vai estar lá trabalhando de secretária presta um péssimo atendimento. Aí ela pensa assim, não, isso aí é questão de atendimento bom, qualidade boa, isso é coisa da doutora lá, que é a médica veterinária. Não, né? Por quê? Que nem a gente viu. A Sayonara falou, você vai num determinado local, cara, o atendente, tipo, tá totalmente despreparado. Então, né? Isso, queima todo o ambiente. É aquela questão que nem a gente falou na aula passada, a pessoa vai se hospedar no hotel, o hotel é maravilhoso, é um resort, e a camareira é grosseira. Tipo, recepcionista fantástico, motorista fantástico, garçom fantástico, e a pessoa é mal atendida por um funcionário e diz assim, nunca mais piso aqui. A qualidade é problema de todos, então, na era da garantia da qualidade, e envolve todos os aspectos da operação da empresa. O que a gente está falando é o seguinte, é uma evolução, né? Então você deixa de ser só uma preocupação da inspeção e aqui você está preocupado em garantir a qualidade, né? Como uma preocupação de todos. Então a ideia dessas eras é tipo assim, é uma evolução, né? É um aprimoramento. A qualidade vai exigir uma visão do todo, uma visão sistêmica, para integrar as ações das pessoas, toda a questão de maquinário, porque às vezes o problema é uma questão do maquinário. O maquinário não consegue ir além, ele não consegue dar uma precisão maior. Às vezes o problema é das pessoas. Então aqui a gente está tentando ver tudo. As pessoas que estão envolvidas, né, às vezes, que nem foi comentado, uma falta de treinamento, né, a pessoa não está habilitada para isso, ou é o maquinário, ou as informações, e todos os recursos, matéria-prima envolvida, o que está influenciando né, para que se garanta que haja qualidade. Então, na era da qualidade, planejamento, vai desde o projeto do produto, serviço, até a entrega do cliente, envolvendo todas as áreas, né, todas as funções da empresa. O lema, ou a ideia é assim, ó, fazer certo da primeira vez, né? Não é assim, inspecionar e daí trabalho. A ideia é como é que a gente pode trabalhar para fazer certo já desde a primeira vez. Treinamento, custos da produção, prevenção, né? E equilibrar custos e qualidade. Me vem à mente, deixa eu até comentar uma coisa para vocês. Depende muito de que área a gente está trabalhando. Tenho um cunhado, ele contou que ele foi uma vez no dentista, e daí ele perguntou para o dentista assim, doutor, e esse procedimento, né, é seguro? Aí ele falou, não, fica tranquilo, 90% de chance que dá tudo certo. Aí ele falou, como, doutor? 90% da chance. Ele falou, não vou fazer. Aí ele falou, mas como? Mas, né, tipo assim, não, 90%? Ele falou assim, eu sou engenheiro civil. Eu tenho diversas obras. Imagina se de cada 10 prédios que eu construísse, um caísse. Né? Então, assim, para o engenheiro, a tolerância, né, não estou falando assim, né, questão do médico, mas estou dizendo assim, o cálculo é feito para que haja uma margem, acho que é de 140%, tipo assim, é para que nunca vai cair.
tipo assim, o cara vai construir 100 prédios. Os 100 prédios são para se manter. Né? Não estou dizendo que nem vocês veem, às vezes, umas obras, umas coisas meio doidas ali que dá zebra, né? Que às vezes, já vi até uma foto muito legal nas redes sociais, que a pessoa falou assim, que a gente tem a fé que essa pessoa tem, né? A coluna estava toda rachada, o cara passou fita crepe, como se a fita crepe fosse aguentar a coluna, né? Então, mas assim, se eu falo, você vai fazer uma cirurgia, quantos por cento de chance que eu tenho? Não, 80% você volta vivo, tá? Então, quer dizer, quantos que morreram ultimamente, né? Só para mim saber se eu estou entre os 20, né? Então, é bem interessante. Quando a gente está conversando aqui a respeito de gestão da qualidade, a gente vai ver que com a evolução e tudo mais, as pessoas estão trabalhando assim já com defeitos, tipo, 1 para cada 1 milhão, ou até menos, tá? É bem interessante, porque a ideia é tipo assim, ó, é 0 defeitos, que nunca dê defeito, né? A gente não consegue chegar no 100%, mas você vai trabalhar nesse sentido, tá? Esse é o enfoque. Né, treinamento, que a gente comentou, os custos, aqui se trabalha muito a respeito dos custos, que depois vai ser o nosso próximo tópico, a questão, né, retrabalho ou prevenção, até quanto que vale e ponderar esse ponto, a gente vai ver no conteúdo. A qualidade, então, ela é elevada ao nível estratégico da organização, transformando-se na base para enfrentar a concorrência. Então, assim, a gente viu a respeito das dimensões, a gente trabalhou com Garvin, a gente vai justamente trabalhar o seguinte, a questão da empresa, ela tem uma produtividade maior, ela tendo uma produtividade melhor, ela consegue, inclusive, ter melhores preços. Imagina uma empresa que, cada vez que ela vai fazer um determinado produto, ela tem que fazer 1,5 vezes, 2 vezes. Então, ela vai ter um custo muito mais alto. Se você conseguir reduzir esses custos, evitar desperdícios, você consegue ter preços mais interessantes ou você tem até uma margem de lucro maior. E isso vai possibilitar você, né, tentar buscar uma vantagem frente aos concorrentes. A qualidade adquire status de sistema de gestão, ligando seus objetivos estratégicos e tendo como foco a lucratividade da organização, através da melhoria contínua. Qualidade, né, como diferencial competitivo, abrange clientes, fornecedores, colaboradores e toda a organização. E daí a gente vai, ó, tá vendo que a gente está evoluindo aqui, ó, inspeção, controle da qualidade, garantia da qualidade e gestão da qualidade total. Então, como uma evolução que vai crescendo, né? Então, eu tinha aqui, ó, na inspeção, ações corretivas, identificar não conformidades. No controle, dados de processos, muito a respeito de manual da qualidade, introdução dos meios de controle e a estatística básica utilizada. Na garantia, uma preocupação com o planejamento, os custos e os sistemas da qualidade. Agora, já na gestão da qualidade total, né? A gente já tem uma preocupação muito mais estratégica da organização, né? Pegar a questão assim, ó, qual que é a razão de ser, a missão da empresa, desdobrar ali, né, esses objetivos, diretrizes e estratégias, né, gestão de processos, a medição do desempenho e o envolvimento dos clientes e fornecedores. Esse tópico, a gente vai ter um tópico que a gente vai falar sobre sistema de gestão da qualidade e a questão da qualidade total, e depois a gente vai trabalhar com as normas ISO. Tá? Então, a gente vai trabalhar, por exemplo, com o sistema de gestão da qualidade da ISO 9001. Aqui, que nem a gente foi conversando antes, né, a questão tipo de uma Professor, linha. Oi, sim. é uma pergunta. Essas não conformidades, através do que eu me baseio para identificar uma não conformidade? Seria um regimento interno, alguma coisa assim? Legal. Então, assim, ó, o que acontece? Se eu falei da questão do... Porque você vai estabelecer, tipo assim, ó, qual que é o critério para você aceitar ou rejeitar um produto, certo? Se ele está numa fase de produção, pode ser as características, por exemplo, assim, as dimensões da peça. Imagine o seguinte,
por que esse assunto do carro ali, né? Imagine o seguinte, você vai fabricar um automóvel, né? Na fabricação do automóvel, você diz assim, ó, professor, na verdade, o que a gente tem não é uma, tipo assim, não é uma empresa que fabrica o carro, o que a gente tem são as montadoras. Por quê? Porque várias empresas, elas vão fornecer as peças, você tem autopeças, e elas vão colocar. O que acontece? Imagine que você vai construir uma montadora e você vai colocar, né, as portas, você vai prender ali, depois você vai ter o para-brisa, tem tudo de alguma autopeça, né? Uma vai encaminhar o para-brisa, a outra vai encaminhar a porta, a fechadura e assim por diante. Imagine assim, um carro lindo e maravilhoso, que nem vocês, né, vocês têm em mente. Agora imagine um carro onde tenha muita variação. Então, assim, uma porta é um pouquinho mais larga, a outra é um pouquinho mais estreita. Aí quando você olha o carro, imagine um carro meio que feito assim nas coxas em casa. Que daí você olha pela lateral, as portas estão tudo meio fora do lugar, ou sobra um espaço. Não tem assim quando sobra aquele vãozinho assim, quando você fecha a porta, aí fica um buraco lá que dependendo se chover cai água dentro. É claro, eu exagerei bastante. Mas a questão da conformidade ou não conformidade, você pode sim, né, ter como se for no manual, especificando quais são os, tipo assim, quais são as dimensões de cada peça, né? Ou o que o funcionário vai ter, ou ele tem um checklist, se for algo, digamos assim, mais manual, ou você acaba tendo, o que acontece hoje em dia? A tecnologia está evoluindo tanto que às vezes, na verdade, esse controle não é nem mais um controle humano, né? O próprio equipamento, por exemplo, a gente falou de chapas ali, de portas e tudo mais. Hoje em dia isso é tudo feito por máquinas, né? Você nem tem mais a pessoa fazendo os cortes e os talhos e tudo mais, a não ser quando você fala assim, esse carro aqui é o Rolls Royce, e o Rolls Royce tem um cara que ele faz à mão ali a pintura, mas se não, você acabou automatizando isso. É ou não é? O que vocês acham, pessoal? Ô, professor, foi excelente tua explicação, só que eu acho que eu me expressei mal. Na verdade, o que eu me referia é mais a processos da própria empresa. Por exemplo, a gente tem alguns casos lá na empresa onde eu trabalho, que é uma construtora, em que a gente estabeleceu os processos, só que tem pessoas que muitas vezes acabam não fazendo de acordo com o que foi estabelecido. Sim, só que a gente tem uma certa dificuldade de definir isso, sabe? O que é uma não conformidade, porque a gente não tem um regimento, alguma coisa assim. Foi muito boa a tua colocação, então. O que acontece? É de ADM, né? Contábeis. Contábeis, perfeito. Eu não vi quem que é. É a Kim, não? Isso. Desculpa, eu não reconheci a voz, é porque eu não estou com a imagem ali. Perfeito. Então, assim, onde é que... Então, tu nem terias a disciplina comigo, tá? A gente tem uma disciplina Organização, Sistemas e Métodos. Quem é DDM vai ter a disciplina. Onde é que você trabalha? E está tudo ligado com a questão da legislação trabalhista também, ou com a preocupação de gestão de pessoas. Você tem diversos manuais dentro da empresa, né? Às vezes a questão do manual, a pessoa fala assim, manual parece nome mais antigo. Eles falam assim, documentos de controles, muda às vezes a nomenclatura, mas era o que a gente tinha como manuais. Aí, dos manuais, você tem vários tipos. Um dos manuais é o manual ali, digamos, do procedimento que o funcionário vai ter que fazer, que dependendo ele vai chamar assim, manual de instruções especializadas, que é assim, o que o pedreiro faz, quais são as medidas e as coisas. E você tipo tem POP, isso. Né? Isso, oi? Tipo um POP, né? Procedimento operacional padrão. Isso. E daí o que você faz? Você exige que ele cumpra. Se ele não cumprir, está tudo amarrado com gestão de pessoas. Aí você faz uma advertência. Uma das maiores dificuldades ali na questão de construção e tudo mais, eu sempre a gente tem vários clientes, é o caso da pessoa dizer assim, Rafael, os caras não usam a droga do EPI. Então, assim, o cara não quer usar o capacete, o cara não passa o protetor, aí depois ele sai da empresa. Aí o que ele diz? Eu não recebi o protetor, ou eu não passava o protetor, eu não tenho capacete, e daí ele entra na reclamatória trabalhista pedindo indenização. Então, o que acaba tendo que fazer, né? Você acaba pressionando ele a cumprir, ou às vezes acaba virando
tipo, não é o bode expiatório, né? Mas, tipo assim, é o cara que acaba sendo punido para os outros pegarem como exemplo, que é como você consegue atender a questão do padrão. Uma das grandes dificuldades é que, às vezes, você tem profissionais que eles são muito bons, só que você diz alguma coisa, o cara quer ir contra, ou às vezes o cara não quer obedecer. É um dilema de gestão. Um dilema de gestão porque, assim, você deixa ele, todos os funcionários também querem fazer do jeito dele. Você tira ele, mas às vezes acaba perdendo um profissional bom. Mas o ideal é o quê? É como tu falasse, é o POP, né, do procedimento ali padrão, e fazer com que eles cumpram. Não cumpriu, advertência. Não cumpriu, advertência, suspensão, aí você despede ele por justa causa, tá? É uma forma, se você tem isso documentado, é uma forma de você conseguir despedir ele justamente por um descumprimento contratual, né? O cara não está agindo com qualidade. Oi? Não sabia que dava justa causa isso. Sim, daí você tem todas as causas, tipo insubordinação, aí você pede para o cara fazer, ou desídia, né? É claro, tem casos que não tem nada a ver, né? Embriaguez. Sim, não no nosso, né? Improbidade, embriaguez habitual, são vários casos de justa causa. O que que acontece? Você acaba, olha, isso aqui é para fazer assim, não fez. Primeira advertência, fazer uma advertência verbal. Próximo eu vou te dar uma advertência por escrito. Dá uma advertência por escrito. No escritório, a gente tem pessoas que eles vêm, já tive, né, no outro escritório, a pessoa vem e daí o que acontece? Ele fala, fui mandado por justa causa embora, está errado, meu patrão, não sei o que, não sei o que. Aí quando, geralmente o reclamante, ele já vem com todas as folhinhas de pagamento e tudo mais, ele vem com as folhas, aí tu fala, o que é isso aqui? Aí o cara tem um monte de advertência. Aí a gente já pega e diz, cara, tipo assim, o que que era? Eu faltava, eu não dava atenção, não dava retorno. Aí até que chegou uma hora que o patrão se encheu do cara, despediu por justa causa. O que que acontece, tá? Já que a gente está conversando, a dispensa por justa causa, a pessoa, se ele tem férias proporcionais, ele não recebe. A 13º proporcional, não recebe. Né? Não vai ter aviso prévio, porque não é uma demissão imotivada, não vai receber a multa da FGTS, não vai sacar o FGTS, então, assim, o trabalhador se lasca. Às vezes o trabalhador faz corpo mole, que nem a gente conversou antes, porque o trabalhador, né? Porque o empregador, ele acaba não se cercando de algumas garantias. Então, ele acaba fazendo corpo mole para quê? O que acontece muitas vezes, né? O cara tá louco para pegar o FGTS, pega esse momento assim de pandemia, o cara tá querendo montar uma coisa nova, então ele faz de tudo para ganhar 40% da multa, ganhar o aviso prévio, né? Receber 13º, férias proporcionais e já viu muito acontecer, muito, inclusive tipo nos negócios de família, né? Que daí o empregado assim ele tipo insubordinação, você pode mandar o cara embora na hora. O cara vai lá e te ofende, você é o empregador do cara, não precisa dar 3 advertências pro cara. O cara vai lá, diz que vai te bater e coisa e tal. Pode ir embora na hora, despedir por justa causa. Só que muito empregador não sabe. Tá? Mas assim, também tem que se cercar, né, de pessoas que estão acompanhando, já pega as outras como testemunha, já faz um termo ali e acabou. Tá? Alguém escreveu no chat também, foi bem interessante, vamos ver. Por isso, muitas vezes, é feito um tempo para o funcionário assinar e se comprometer a usar a API. Isso, Cândice, assim, esse documento dos EPIs, vou sair um pouco do foco, tá? Mas, quer dizer, está na parte da produção e gestão. A questão dos EPIs são muito importantes, e os EPIs, que é o equipamento de proteção individual, você também tem que, você não adianta dar uma vez o protetor, porque o protetor também ele tem um tempo de vida útil. Então, você tem que pegar esse protetor e substituir ele. Então, assim, já tive várias situações, inclusive casos, digamos, que o empregado adorava a empresa, só que ele quer aposentadoria especial, porque ele trabalhava com ambiente com muito ruído, né, que tinha a questão do ambiente insalubre por causa do produto químico, e daí a gente fez contato com a empresa, o cliente veio por causa da empresa onde ele trabalhava, então a relação dos dois era muito boa, e a gente falou, olha, o que vocês têm dos documentos dos EPIs? Eles tinham todas as entregas, e cada vez que ele era substituído, o funcionário assinava de novo. Então, assim, inviabiliza uma ação trabalhista, e na questão previdenciária, você até consegue
digamos, trabalhar na questão que o ruído por si só é que nem assim, ó, vamos falar, né, pessoa jovem, né? Sabe quando você vai na balada? Você sabe que se você ficar com o ouvido do lado da caixa de som, não é muito recomendado, né? Por isso que quando você às vezes chega em casa, assim, parece que o ouvido tá aquele zunido, assim, né? Parece né? Fica ou não fica? Professor, a gente nem sabe, tem tanto tempo de pandemia que a gente nem sabe mais como é que é balada e festa, né? Mas assim, ó, sabe quando você tem um copo de bebida na balada e você bota sobre a mesa, a água não vibra? Coloca ali no chat se a água vibra ou não vibra quando está com som a todo vapor. Ou em casa, né? Não testem agora, não precisa testar agora, tá? Não precisa, senão depois o pessoal vai dizer assim, professor, ganhei uma multa no condomínio, agora o professor tem que me defender como advogado, né? Então, assim, ó, não precisa testar, a gente sabe. Então, a questão do ruído, mesmo com o protetor de ouvido, pela Justiça Federal, você consegue como sendo uma atividade especial por causa da vibração. Porque se o corpo humano também tem água e aquela vibração é forte, mesmo o cara não ficando surdo, aquela vibração afeta a pessoa, tá? Questão de hipertensão e uma série de outras doenças comprovadas. Por isso que ele consegue considerar como atividade especial, tá? Isso. O que muda, né? A contagem do tempo antes da reforma trabalhista fazia com que ele ganhasse mais tempo. Então, contava para o homem 1,4, ou seja, cada ano valia 40% a mais. Então, cada 10 anos trabalhado é como se fosse 14. E para a mulher, a cada 10 era 12. Tá? Beleza, vamos voltar aqui. Mas é bem interessante saber, né? Ó, aqui os períodos. Surgimento da inspeção como atividade formal, né? Quem é da DM sabe, já ouviu falar bastante a respeito de Taylor. Então, Taylor especifica, né, a inspeção como uma das atividades funcionais da fábrica. Aí aqui, ó, conforme vai passando o tempo... Pessoal, vocês não vão precisar decorar as datas. Eu não quero que o cara decore assim 1920, não é isso, tá? Mas eu quero que vocês compreendam essa linha do tempo. Por que eu não peço para vocês decorar? Porque no ensino médio, todo mundo decorou quando começou a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, quando é que Dom Pedro I, Dom Pedro II, tudo o pessoal decorou. E eu já fiz alguns testes, quando entrava assim as aulas de determinadas disciplinas, eu perguntava ao pessoal assim, vamos lembrar do negócio do ensino médio, e perguntava algumas datas. E às vezes o pessoal confundia. Então eu penso assim, ó, se o cara estudou trocentos anos aquele negócio, e o cara não decorou, assim, acaba esquecendo, porque com o tempo a gente vai esquecendo. Eu quero não que vocês decorem isso aqui, mas que vocês compreendam a lógica na linha do tempo. É isso, tá? Professor, alguém perguntou assim tão especificamente? Não, né? Mas a lógica sim, mas o exato assim, viu uma questão de concurso, mas o resto do texto, mesmo se não tivesse decorado a data, daria certo, tá? Ia gabaritar. Então, a inspeção com o uso de métodos estatísticos, aqui ó, a partir de 1931, controle estatístico da qualidade e inspeção. Aí começa a surgir, ó, o controle da qualidade total, a ideia da garantia, né? Os custos da qualidade, ó, confiabilidade, os anos, ó, custos da qualidade 51, confiabilidade 57, programa zero defeitos, já entre 61 e 62, e daí depois vem, ó, a gestão da qualidade, né? Gestão da qualidade total, ó, Total Quality Management, né? Que é a gestão da qualidade total, já desde 86. E as normas ISO já desde 1987. É claro que daí você tem várias versões, né? Então as versões também foram mudando. O professor começou estudando com a de 94, aí depois vem a 2000, aí vai 2015, né? 2008, ela também foi evoluindo. Aí agora a gente vai, né? Só fazer uma introdução aqui a respeito dos gurus. Os gurus da qualidade, né? São profissionais que influenciaram a gestão da qualidade, que conhecemos como hoje, com suas expectativas, estudos, e influenciaram milhares de gestores a buscar a excelência na gestão. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou só comentar para vocês visualizarem um pouco quem que é quem. Mas que nem a gente conversou, a ideia é... Vou disponibilizar aquele arquivo no Excel, e na aula que vem a gente vai falar sobre os princípios do Deming, e a gente vai falar de 5 dos gurus, tá? Aqui eu vou só fazer um inicial aqui para vocês, né? O Walter Andrew Scheer, né? Ele foi, né?
físico, engenheiro, estudante de estatística, por isso que a ideia é toda do controle estatístico, né, de processos, né, CEP. Teve importante participação em diversos órgãos governamentais. Ele foi consultor do Departamento de Guerra dos Estados Unidos e ele é conhecido como o pai do controle estatístico da qualidade. Introdução da estatística aos processos da garantia da qualidade, e os trabalhos deles também contribuíram para pesquisas futuras de diversos outros estudiosos. Quem desenvolveu o PDCA não foi, né, Taylor nem Fayol, foi esse profissional aqui, tá? Vocês devem ter visto quem é de ADM, viu a respeito do ciclo PDCA, é ele, tá? Outro, William Edward Deming, se formou, ele é formado, né, engenheiro elétrico. Após se formar, decidiu permanecer estudando matemática, mestrado em matemática e física, doutorado em matemática e física, estudou teoria da música, tocava vários instrumentos. Que nem eu falei para vocês, a gente vai ler, né, um trecho pequenininho para comentar, então aqui a gente não vai detalhar tanto quais são todas as contribuições, né, só um início. Em 47, as forças aliadas estavam ocupando o Japão, né? 47 já acabou a guerra, vocês sabem, né? Foi até 45, a segunda. E Deming foi chamado pelo governo americano para ajudar o censo japonês em 51. Então, assim, Deming, dá para ver, né? Ele não é japonês, né? Deming é americano. Ele foi lá para o Japão para auxiliar, e ele desenvolveu, né, muito a respeito da qualidade no Japão. Então, assim, ele é muito, tem o prêmio da qualidade DM, ele é muito bem quisto. Então, todo o desenvolvimento dele foi muito forte, primeiro no Japão, para daí, né, depois se estender para diversos países. Outro que vocês vão, né, ver, Joseph Moses Juran, foi o primeiro em sua família a cursar a universidade, também engenheiro elétrico, doutor em Direito. Junto com Deming, com quem ele trabalhava durante a guerra, Juran é considerado responsável pelo desenvolvimento extraordinário experimentado pelas indústrias japonesas após a Segunda Guerra Mundial. Em 74, ele funda o Instituto Juran para disseminar melhor suas ideias. O Instituto é considerado hoje um dos mais importantes em consultoria de gestão de qualidade do mundo. O Instituto continua a auxiliar empresas na otimização da qualidade. Armand Wallin Feigenbaum e seu irmão, Dr., né, Donald Feigenbaum. Feigenbaum foi, quando eu estava na graduação, né, o autor que eu tive para pesquisar a respeito da qualidade. Esse era o meu trabalho, né? E ele o cara é fantástico em termos de produção, e a universidade, ela tinha os 4 livros dele. Então eu peguei o autor, que eu tinha assim, tipo desse tamanho, assim, os 4 livros para a gente pegar e fazer o trabalho. Foi bem interessante. Nasceu em 1922, acho que foi o mais trabalhoso que a gente teve para fazer sobre os gurus. Que nem eu comentei, hoje em dia você não pega toda a obra, porque você já tem toda uma reatualização e você tem outras ferramentas que você apresenta no curso. Então você demandaria muito tempo para ver todo, né, uma parte inicial que hoje em dia você consegue trabalhar melhor, de uma forma mais dinâmica. Nasceu em 22, passados 24 anos, ele era tido como perito em qualidade da GE, da General Electric, em Nova York. Em 51, concluiu o doutoramento em ciências e lançou o best-seller Total Quality Control, né? Controle da qualidade total. A obra que lhe conferiu notoriedade mundial. Aqui, né, Kaoru Ishikawa. O Ishikawa, né, talvez alguns, né, o pessoal nunca teve a disciplina de qualidade, mas talvez alguns já ouviram falar sobre diagrama de espinha de peixe ou diagrama de Ishikawa. Aqui é o de Ishikawa, né? Uma das principais contribuições dele, viu, aqui me diz que sim, para a qualidade foi a disseminação, o ciclo de qualidade e o diagrama de Ishikawa. Aqui a gente tem, né, a imagem dele. E no nosso próximo encontro, a gente vai conversar sobre os 14 princípios de Deming para a qualidade. Aqui eu estou mostrando eles, só que daí o que a gente vai fazer? Eu coloquei a numeração, deixa eu mostrar aqui, e vai ficar gravado, para quem tiver alguma dúvida, eu vou pedir para assistir o finalzinho da nossa gravação do vídeo de hoje, tá? Eu vou disponibilizar
essa planilha aqui do Excel, onde eu fiz a numeração, eu fiz primeiro de 1 a 14, ó, eu fiz 1, separei, tipo uns 3 de cada, ó, até alguns ficaram com um pouco mais, mas assim, ó, os 14 princípios, tem os 14 princípios de Deming, e daí depois começa uma numeração de novo, vai de 1 até 5. O que é essa numeração? Na aula que vem, para quem estiver assistindo agora esse finalzinho do vídeo, na aula que vem, o que a gente vai fazer? A gente vai chegar e vai conversar assim, ó, pessoal, a respeito do princípio 1, né, ó, olha o tamanho do princípio 1, é bem pequenininho, ó. Aí eu vou dizer, olha, quem gostaria de comentar alguma coisa, né? Então a ideia seria que, por exemplo, né, ou a Amanda Banac, ou a Amanda Fernandes, ou a Aline Cristina comentassem ali a respeito do princípio 1. Do princípio, vamos mais para frente, do princípio 14, aí eu tenho a Luana Mesquita, que comentou hoje, a Luana já conversou até, o Lucas ou o Luiz, né? Princípio 14, daí vamos voltar aqui. Ó, 14. Aqui porque ele fala, aí ele fala a respeito das doenças, eu não coloquei a respeito das doenças, tá? Eu perdi aqui, ó, 12... Não, porque ele foi até 12 aqui. Tem que ver que eu peguei o coisa. Beleza. Mas daí a gente faz a separação e eu vejo bem direitinho ali para arrumar ali o arquivo para vocês. Aí a gente vai, mas assim, ó, se a gente for ver, são pequenininhos, ó, os arquivos, tá vendo, ó? Aí a gente consegue fazer. Eu vou deixar disponibilizado ali no Excel esse material para vocês, né? Eles estão em 2 arquivos. Esse está escrito como parte 1 e o arquivo chamado de parte 2. Opa, parte 1 de novo não. E o parte 2, que daí são a respeito dos autores, ó. Então aqui, ó, Feigenbaum começa 2.3 e vai até aqui, ó. Então são curtinhos e alguns são inclusive menores, tá bom? Legal? Pessoal, quero agradecer a presença de todos, muito bom, foi bem legal, as apresentações foram bacanas também. Semana que vem, então, a gente vai conversar ali, no primeiro momento, a respeito dos gurus da qualidade, e depois a gente vai, né, conforme a gente for evoluindo na questão do tempo, a gente vai começar a respeito de custos da qualidade, tá bom? Obrigado pela presença de vocês, desejo uma excelente semana e até semana que vem. Valeu, pessoal, um abraço, tudo de bom.